Aqui nós temos com você uma forma de olhar para tudo isso que tratamos aqui no canal, de uma forma que isso requer de cada um de nós esse cuidado de olhar diretamente, de poder compreender diretamente. Essa é a nossa real necessidade aqui nesses encontros. Por exemplo, nós aqui tratamos com você dessa questão, a questão do sofrimento. A pergunta é como se livrar do sofrimento? Ou você se aproxima a partir da ideia de alguém para se livrar do sofrimento, ou compreende a verdade de que não se trata de alguém sofrendo. A compreensão da verdade sobre esse alguém é algo de profunda importância aqui nesse contexto, dentro dessa fala. Se livrar de alguma coisa, sendo alguém se livrando, é diferente de termos um direto fim para esta condição. A finalização ou esta solução de continuidade desta dada coisa, que no caso aqui é o sofrimento, é algo inteiramente diferente de apenas se livrar do sofrimento. Você pergunta como se livrar do sofrimento. E aqui eu trato com você como terminar com o sofrimento. Terminar com o sofrimento é ter a visão da vida livre deste eu passivo de sofrer. Então vamos investigar um pouquinho isso aqui com você. Nós temos uma visão equivocada da vida, uma visão errônea, confusa, desorientada de nós mesmos. É por isso que queremos ficar livres da ansiedade, da depressão, do medo. Queremos nos libertar do ciúme ou dessa dor da solidão, ou de qualquer um desses quadros de sofrimento presente, sem antes termos uma compreensão de como isso acontece, de como isso se processa e do porquê isso está aqui. Repare que tudo isso está aqui porque nós estamos presentes como pessoas dentro do contexto desta qualidade de experiência, desta qualidade de sofrimento. Notem que todas essas formas de sofrimento são sofrimentos psicológicos. Todos eles se assentam em uma única base. Essa única base é a presença do eu. É a presença desse mim, desse sentimento de pessoa que está presente. Então, enquanto não investigarmos isso, não tomarmos ciência da verdade desta pessoa e do que ela representa nesse contexto do sofrimento, nós estaremos constantemente apenas nos livrando. Um aspecto importante aqui desse se livrar do sofrimento é que, para a maioria de nós, se livrar do sofrimento é afastar o sofrimento. E nós temos uma grande habilidade em fazer isso. Nós afastamos de nós esse ou aquele sofrimento, desta ou daquela outra forma. É a velha habilidade em cada um de nós
de substituir a dor pelo prazer. Assim, nós temos diversos mecanismos para escapar da dor. São os diversos mecanismos de fuga. As diversas formas de fugir da dor nos leva a carregarmos essa sensação de que estamos livres até a próxima crise. Então, de uma forma constante, tem se repetido essa questão do sofrimento. E esse sofrimento, ele é algo sempre atrelado a alguma condição desse eu, desse mim. Nós nos afastamos do sofrimento, porque escapamos do sofrimento, em razão de algo que buscamos para substituir aquela dor. Ela é substituída, ela é afastada. E depois dizemos que estamos livres e temos o sentimento temporário de liberdade. Mas o que ocorre com o sofrimento, em suas diversas formas, como ansiedade, depressão, angústia, medo, e todas as demais formas de sofrimento, que na verdade são inumeráveis, é que tudo isso termina voltando de novo, e de novo, e de novo. Porque nós não encontramos a raiz do problema. Nós não investigamos isso. A raiz desse problema, se deparar com essa questão, significa se aproximar de uma forma direta e ver a relação entre aquilo que nos faz sofrer, esse elemento que está sofrendo, e aquela coisa que lhe faz sofrer, a compreensão desta relação entre essas duas coisas, uma profunda compreensão disso, irá nos mostrar que a ideia que temos é completamente errônea, sem nenhuma base. A ideia de que as pessoas nos fazem sofrer, o mundo nos faz sofrer, a vida nos causa sofrimento. As situações que aparecem provocam essa dor aqui. E nós temos diversas formas de explicações para justificar essa dor aqui, presente, nesse mim, nesse eu. E nós continuamos dando explicações para nós mesmos, nós nos consolamos com esse sofrimento, ou simplesmente nos voltamos para fugir desse sofrimento. E escapamos temporariamente desta complicação, mas ainda continuamos presos dentro desse círculo. E o círculo, ele envolve a questão de prazer e dor, sofrimento, consolo, conforto e fuga. É um círculo em torno desse mim, desse eu. Portanto, qual é a relação entre aquilo que me faz sofrer e esse sofrimento que está aqui em mim? Aqui nós estamos com você investigando isso. A base para o sofrimento em cada um de nós é a presença desse eu. Nós não podemos separar o sofrimento daquele que sofre. Assim como não conseguimos separar o pensamento
daquele que pensa, o sentimento daquele que sente, a raiva daquele que está com raiva, o medo daquele que está com medo. Nós não conseguimos uma separação entre estas duas coisas. Mas será que é verdade esse sentimento que temos de que temos de fato aqui duas coisas que, quando se associam, nós podemos chamar isso de sofrimento? Você já percebeu que quando você está triste, a tristeza não é outra coisa a não ser um conjunto de lembranças, memórias e pensamentos sustentando um estado que você chama de tristeza? Você já observou que uma preocupação não é outra coisa senão um conjunto de pensamentos dentro da sua cabeça, girando em torno de um problema que você quer resolver, do qual você quer se livrar? Assim, nós temos sempre a presença de alguém presente. Esse alguém está presente em razão da presença do pensamento. É a presença do medo, é a presença do pensamento que sustenta a tristeza. É a presença do pensamento que sustenta a preocupação. E quando você sente medo, observe que você não tem medo até que tenha um pensamento que lhe cause medo. Nós temos medo do passado, mas é um pensamento. Nós temos medo do futuro, mas é um pensamento. Não existe nenhum passado aqui e agora. Não existe nenhum futuro aqui e agora. Com a presença do pensamento, o medo surge. Você tem medo de perder alguma coisa, ou tem medo de adoecer, ou tem medo de envelhecer. Esse é o futuro. Na verdade, esse é o pensamento. Assim, é a presença do pensamento, esse elemento presente, que lhe dá ciência de estar presente nesse estado de tristeza, nesse estado de preocupação, nesse estado de medo, nesse estado de ansiedade. Seja qual for o estado, a presença do pensamento coloca o eu no local, coloca o eu na condição, coloca o eu no estado. Outra coisa importante é que acreditamos que há uma separação entre esse eu e aquela condição e aquela situação. A verdade é que não existe qualquer separação entre você e a tristeza, entre você e o medo, entre você e a raiva. Não existe qualquer separação entre você, na experiência do medo, e o medo. Você não é o experimentador do medo. A presença do medo é uma presença que só está presente porque você está presente. A presença da preocupação é uma presença que só está presente porque você está presente. Assim, estamos colocando aqui esses estados, mas isso vale
para qualquer condição, para qualquer estado, para qualquer experiência. A presença da experiência requer a presença de um experimentador. A presença do pensamento é a própria presença desse pensador. Portanto, o medo é a presença do eu. A tristeza é a presença do eu. Não há separação. Assim, toda essa ideia que temos de alguém para se libertar parte de uma ilusão. A ilusão de que existe alguém separado da condição, desse estado ou dessa experiência. Nós estamos aqui diante de algo muito básico, muito simples. Todas as vezes que você está alegre, não tem você. O estado está presente. Não existe uma separação entre esse estado e você. Você não tem qualquer lembrança de estar alegre quando está alegre. Nesse estado de tristeza, consumido por uma dor, a não ser que um pensamento surja, e quando ele surge, surge naturalmente esse eu. Mas nesse instante de dor, consumido pela tristeza, o estado predomina e não o pensamento. E quando o estado predomina, não existe o eu. Nesse exato segundo, nesse exato momento de intensa dor, o que está presente é a dor. Nós colocamos o nome de tristeza, nós damos o nome de medo, de preocupação, mas o que está presente é o sofrimento, é um estado de perturbação. É apenas isso que está presente. Não existe nenhuma separação entre esse observador, que é o eu, observando a tristeza, que é a coisa observada. Não há separação entre o observador e a coisa observada. A coisa observada é a preocupação. O observador é o preocupado. Não existe uma separação. A presença da preocupação é a presença do preocupado. A presença do medo é a presença do medroso. A presença do sofrimento é a presença do sofredor. Não existe nenhuma distância, nenhuma separação real entre uma coisa e outra. Entre esse observador e a coisa observada. Quando ocorre essa separação, nós temos a presença da continuidade da experiência, desse quadro, desse estado. É fundamental essa compreensão aqui. Uma vez que isso fique claro, você irá compreender como pôr fim a esta psicológica condição, que é a condição do sofrimento. Em qualquer uma de suas formas. Medo, ansiedade, preocupação, a dor da solidão, a dor que a inveja causa. Aonde houver alguma forma de sofrimento, lá estará presente a ilusão de uma identidade nessa experiência, sendo experimentador daquele quadro, daquela condição, daquela situação.
Podemos olhar para tudo isso e nos livrarmos nesta vida. Não é nos livrarmos do sofrimento, e sim nos livrarmos da ilusão de uma identidade que sofre. É o fim dessa identidade que sofre, que é o eu, a verdadeira libertação do sofrimento. Assim, a verdadeira libertação do sofrimento é a libertação do sofredor. Tudo isso gira sempre em torno de uma identidade que se separa. Essa separação está dentro de uma visão equivocada. Esta separação está dentro de uma condição hipnótica, de uma condição de sono, de uma condição de sonho. É a crença na dualidade. É a crença da separação. Não existe tal coisa como uma separação real entre um pensamento e esse que pensa, entre uma emoção e esse na emoção. Todas as vezes que você coloca atenção sobre um pensamento, observe, a presença de uma atenção sobre o pensamento, quando ele surge, interrompe esse processo de continuidade do pensamento, porque ele se completa, ele termina. É exatamente na desatenção sobre nossas reações. Essas reações são pensamentos, são sentimentos, emoções, sensações, memórias, lembranças, recordações. É nesta desatenção que está presente a presença do sofrimento. Um contato com a realidade, com a verdade, com a ciência divina, com a realidade de Deus, que é a natureza deste ser, desta divina inteligência. Isso é algo que se revela quando não há mais esse eu, quando não há mais esta dualidade, quando não há mais essa separação. Isso requer a presença da atenção sobre as nossas reações. Essa preocupação de se livrar da depressão, como de qualquer um desses quadros, como já foi colocado aqui, porque as pessoas também perguntam como se livrar da depressão. Veja, estamos falando do sofrimento, tudo isso está dentro do mesmo processo de separação, de dualidade, onde está presente alguém e o pensamento. A sustentação do pensamento de depressão é o quadro de depressão. A sustentação do pensamento de ansiedade é o quadro de ansiedade. O elemento pensamento, nesta consciência que é a consciência do eu, que vive dentro dessa condição de sustentação, de continuidade do ego, isso é algo que sempre, constantemente mantém esses estados surgindo. E eles surgem porque não colocamos atenção sobre nossas reações. Nós temos enfatizado com você aqui a beleza desse encontro com o autoconhecimento, que é ter uma aproximação de si mesmo para o descarte desse mim. Isso requer a presença desta atenção. Quando temos a presença desta atenção sobre essas reações que surgem, elas não se sustentam.
Nós precisamos do pensamento apenas no nível técnico, profissional. Nesse nível, o pensamento se faz necessário. Então, de uma forma prática, nós precisamos de uma forma técnica do pensamento. Então, para uma finalidade técnica, profissional, para lidar com assuntos simples na vida, como trabalhar em uma profissão ou se ocupar com o conhecimento técnico, mecânico, isso requer naturalmente a presença do pensamento. Mas nós não precisamos do pensamento a nível psicológico. É a nível psicológico que o pensamento está criando sofrimento, porque ele está sustentando essa ilusão. A ilusão de alguém presente que se vê separado, sendo esse alguém o pensador desse pensamento, que produz ansiedade, que produz preocupação, que produz raiva, que produz medo. Assim estamos dando continuidade a essa ilusão, em razão da ausência desta atenção sobre as nossas reações. Assim, a presença desta atenção sobre as nossas reações, que são os pensamentos, os sentimentos, as emoções, o modo como o pensamento constrói a história desse personagem, desse mim, desse eu, colocando dentro do contexto dessa história, colocando as pessoas, que são as imagens que o próprio pensamento cria, pessoas das quais eu gosto, pessoas das quais eu não gosto. Esse eu é uma ideia, esse eu é uma imagem, esse eu é um pensamento. Essas pessoas são pessoas em razão da presença de uma imagem que o pensamento está construindo. Algumas pessoas eu gosto, de outras pessoas eu não gosto. Assim como as situações que são imagens, quadros, representações mentais que surgem. Isso cria a ilusão de uma identidade pensando sobre tudo isso, se separando de tudo isso e querendo alterar, mudar, fazer alguma coisa quanto a essas imagens, a essas lembranças, a esses pensamentos. Assim, esta vida psicológica é a vida do ego, é a vida do eu. Quando temos uma real atenção sobre todo esse movimento, ele termina. Eu volto a dizer, não precisamos do modelo do pensamento psicológico, desta condição psicológica de consciência egóica, de consciência do eu. A presença do autoconhecimento é o fim para tudo isso. E quando isso termina, a ilusão termina. O sofrimento termina. A ignorância termina. Você nasceu para, nesta vida, assumir a realidade do seu ser, que é a realidade de Deus. A verdade daquilo que é você, quando o pensamento não está. Quando todas essas construções colocadas aí pelo pensamento se dissolvem, não estão mais presentes. Assim, a verdadeira aproximação do autoconhecimento traz o florescer da meditação, que é o esvaziamento de todo esse modelo de consciência egóica, de conteúdo psicológico. É quando, nesse momento, esta realidade divina se revela. Esta realidade do seu ser
é a realidade de Deus. Nela não há confusão, desordem, sofrimento. Será possível nesta vida assumirmos a verdade sobre isso? Ou teremos que continuar por mais 30, 40, 80 anos nessa assim chamada vida, que é a vida egóica, que é a vida do eu, que é a vida nesse sentido de separação entre você e o outro, entre você e Deus, entre você e a própria vida? A realidade sobre Deus é a verdade do seu ser. Assumir essa realidade daquilo que é você em sua natureza essencial é a plena ciência de que a vida é bem-aventurança, amor, alegria, liberdade, felicidade. E se ao fim para essa psicológica condição de sofrimento psicológico, de confusão mental, de desordem emocional, de ideia de separação. É isso que estamos trabalhando aqui com você nos finais de semana. Nós temos encontros online, sábado e domingo, onde estamos aprofundando isso com você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Fora esses encontros, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Assim nós estamos na vida sustentando constantemente a ideia, a imagem, esse quadro mental sobre quem nós somos, sobre quem cultivamos ser, desejamos ser, esperamos ser. Essa é a autoimagem. Isso é basicamente a sustentação do sofrimento.